Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes Coru. E hoje, esse episódio está muito especial, porque a gente vai falar sobre um tema que hoje é imprescindível no mundo de RH, que é como a área de RH alavanca e acelera o crescimento dos negócios. E para esse papo, queria convidar aqui Renato Biava, teve mais de 20 anos de jornada ali de Ambev e hoje é VP ali da Zamp. Então, Renato, muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Raíssa e Corum. Muito bom. E para a gente começar esse bate-papo, queria que, Renato, você começasse dando um pouco desse contexto de transformação, né? Então, a gente vive um cenário que está sendo muito acelerado ali pela tecnologia, pela inteligência artificial. É impossível não falar desse tema. E o RH tem um papel importante de transformação nos últimos anos ali, né? Podemos falar ali nos últimos 5 anos. E agora o RH está sendo convocado, nem convidado mais, mas convocado a ser um estrategista de negócios. Como que você está vendo isso? Você que tem um chapéu ali que olhou muito para a tecnologia também e agora faz um processo de transformação ali dentro da Zamp. Legal, acho que a pergunta é boa, Raíssa, mas eu começaria um pouquinho antes. Eu acho que tem toda uma discussão de tecnologia que a gente pode aprofundar, que eu acho que é fundamental para entender o futuro do RH e para onde a gente está indo e como é que a gente influencia o negócio e tudo mais. Mas eu acho que tem um passo anterior, que pelo menos o nosso setor hoje é muito, muito relevante no varejo, que é a escassez de mão de obra que a gente está Uhum, vivendo. Então, hoje, em vários setores, mas especificamente no varejo, em alguns outros, a gente vive uma crise de mão de obra. uhum, Então, falta gente, disponibilidade de pessoas que estão dispostas a tocar uma rotina ou trabalhar no modelo CLT é cada vez menor. Então, eu diria que o primeiro passo do RH hoje, no nosso setor, é ajudar a gente a sobreviver e ajudar a gente a ter algum diferencial nesse momento que a gente está vivendo de crise de mão de obra. Na Zamp, para dar um exemplo, a gente conseguiu ver que tem dois grandes fatores que têm a maior correlação com o resultado de negócio. Os dois são relacionados a gente. O primeiro é disponibilidade de pessoas. Então, quanto maior a disponibilidade de pessoas que eu tenho em um restaurante, melhor é o resultado daquele restaurante, melhor é o NPS daquele restaurante, melhor são vários indicadores de produtividade. E o segundo é o tempo médio na função da liderança daquele restaurante, que é o conhecimento que está retido ali. uhum. Então, eu acho que antes da gente falar em tecnologia no nosso caso, a gente tem que conseguir ter algum diferencial nesse modelo de negócio do varejo, dado esse ecossistema que a gente está vivendo hoje, que está tão complicado de mão de obra. E aí, tecnologia entra como parte da solução para isso. E a gente tem feito várias coisas muito interessantes e trazido vários plays, testado várias coisas, algumas funcionam, outras nem tanto, mas trazer tecnologia para o RH nesse cenário é um diferencial, mas a gente também tem um papel dentro da companhia de capitanear essa agenda toda de transformação de AI ou de tecnologia como um todo dentro da companhia. Quais são os projetos mais relevantes, qual que vai ser a agenda de conhecimento que a turma vai desenvolver durante os anos. Então tem um papel também da área de gente de ajudar a companhia a coordenar essa agenda junto à área de tecnologia. Perfeito. E um ponto, a gente acompanha muito aqui, né, na Coru, a área do varejo, que é uma área super desafiadora, né, no Brasil, é extremamente desafiadora ali e tem uma pressão, como você falou, né, por mão de obra cada vez maior. E um dos pontos, cruciais é a questão do turnover, né. E aí quando você fala de turnover, não tem como não falar de desenvolvimento de pessoas e você conseguir, pela liderança, reter esse conhecimento de alguma maneira, mas fazer com que capacitar, né, de fato as pessoas ali, fazer com que essas pessoas consigam chegar e rampar, né, o mais rápido possível. Quando você, olha para a operação da Zamp ou quando você chegou ali na operação da Zamp, como é que você analisou este cenário, né? Então você o teu principal pilar foi ali pessoas, mas como é que você analisou esse cenário de: "Ok, quais são os botões que eu preciso apertar aqui para poder desenvolver essas pessoas, fazer com que elas rampem um pouco mais rápido e garantir essa formação de liderança?" Ótima pergunta, porque esse foi o maior problema inicial que a gente teve que atacar dentro da Zamp, e ainda é um problema, que é a questão de retenção no varejo, como você falou, a rotatividade é muito alta, é inerente ao negócio do varejo, só que está em patamares, quase que ingerenciáveis, o tamanho do turnover que o setor de varejo como um todo está vivendo. E a gente quando chegou, uma coisa que foi muito interessante,
Meus primeiros 30 dias lá eu conversei com muita gente com bastante tempo de casa, alguns mais novos, gente do campo, da operação, do corporativo, da área de gente, de várias outras áreas da Zamp. E quando você perguntava soluções ou problemas ou diagnósticos, você ouvia 15 coisas diferentes, com propostas diferentes, com diagnósticos diferentes. Uhum. E eu sou engenheiro de formação, eu tenho um viés a gostar de número, ia ser um Aham. Uma pouquinho mais cabeça. lógico, Aham. pragmático, então eu sempre tento evitar ficar refém de narrativas, Sim. e ficar meio que fazendo coisas, testando tentativa e erro. Então a primeira coisa que a gente fez lá foi começar a implementar alguns processos que trariam dados para a gente. Então coisas básicas que não estavam funcionando na época, por diversos motivos, mas a gente estava sem pesquisa de desligamento. Uhum. A gente tem mais ou menos 18.000 funcionários, a gente perde mais ou menos 1.500 todos os meses. Então são 1.500 pessoas que saem e a gente pode saber perguntar para elas por que que elas estão saindo e ter uma estratificação. Sim. A gente estava sem várias informações, a gente estava sem uma pesquisa de clima. A gente implementou pesquisa de clima. Então, com todas essas informações, a gente conseguiu entender um pouco mais do que estava acontecendo, clusterizar e começar a atuar. No nosso caso, ficou muito, muito evidente que o principal alavanca que a gente tinha que trabalhar era a liderança, que era um dos principais motivos estava relacionado à liderança, ou porque a liderança não estava conseguindo gerenciar o time da melhor maneira, ou porque não estava conseguindo preencher o quadro da loja, gerava uma sobrecarga de trabalho para todo mundo, ou porque as rotinas não estavam rodando, etc. A gente começou um projeto lá que chamou Gente 360, que foi um Uhum. projeto de 6 meses, que ele era ambicioso no desafio, mas de uma certa forma até singelo nas entregas. Que o objetivo dele era garantir que todos os processos básicos de gente funcionem em um restaurante. A gente tem mais ou menos 1.200 restaurantes próprios, então é muita coisa. E a gente redesenhou todos os processos de onboarding, condução de uma entrevista, quem recebe esse funcionário quando ele chega, como que é a gestão de uniforme que ele vai receber, qual é o treinamento que ele tem que receber, qual que é a rotina de 30 dias, uma pesquisa no 7º dia, uma pesquisa no 15º dia, uma pesquisa no 30º dia, como é para a gente poder acompanhar como é que está o onboard desse funcionário. Redesenhou o programa de reconhecimento, redesenhou programas de EVP de cada uma das marcas. Então a gente fez todo um redesenho dos processos, a gente implementou esses processos e hoje nosso time de campo, eles fazem um checklist para saber como é que está a aderência de cada um desses processos e a gente começa de tempos em tempos melhorar e colocar um plano de ação em cima disso. Mas para a liderança especificamente, a gente fez um programa inteiro de desenvolvimento para poder reciclar, dar mais repertório, melhorar a caixa de ferramentas para poder ter um time de liderança que tivesse um approach melhor assim para o nosso time de campo. E, bom, pela sua jornada e pela sua formação, né, de engenheiro, processos são muito importantes, né? Mas os processos eles acontecem quando você tem pessoas que garantem esses processos. Como que foi esse movimento para você poder garantir que esse processo, né, esse desenho ali de um processo excelente estivesse rodando e não se perdesse ao longo do caminho? Eu acho que parte da construção da solução. Eu acho a área de RH, eu já vi, em alguns momentos, trabalhar de uma forma muito isolada, com ótimas soluções, e depois querer fazer isso funcionar meio que, na imposição para a área de negócio. E eu acho isso um erro, assim, acho que a área de negócio não participa da construção da solução, é muito difícil você conseguir a aderência ou a sustentabilidade da implementação. Então a gente desde o início, quando começou, por exemplo, o Gente 360, era um processo que você tinha envolvido o CEO de Burger King, o CEO, das marcas, o diretor de operações, o diretor de excelência, todos eles desenvolvendo junto qual era a solução para a gente, a gestão que seria implementada em cada uma das lojas. Então, a partir do momento que eles fazem parte da solução, e não são só clientes da solução, você tem muito mais chance de ver aquele negócio funcionando e sendo aderido. Então a gente construiu com eles, fez um desdobramento com eles e a gente monitora esse desdobramento com o nosso time a campo, de uma forma semanal para garantir que isso funcione e não seja só uma apresentação que foi mandada por e-mail e que fique solta, dentro do restaurante. Acho que a grande virada de chave, né, e dessa história que você está contando, desse case que você está contando a atuação da área de pessoas como parte dentro do negócio, É. né, e não como área suporte ou lateral ou apenas executora do que era a estratégia que o negócio estava desenhando. Pelo contrário, vocês estavam capitaneando, mas eram parte da solução dentro da área de negócios também, né. E aí, falando um pouco de impacto disso, né, como é que vocês conseguiram ver o impacto? Como é que foi o desdobramento desse impacto em resultados para a companhia? Olha, assim, eu acho que contra fatos
Não é difícil mais. argumentar, né. Exatamente. E como já diz o ditado, né. É. E quando a gente fez várias análises, a gente trouxe uma consultoria para ajudar a gente Aham, inclusive nesse processo, ficou lá 6 meses com a gente, e as análises eram muito, muito claras, assim, e isso não vale só para Zamp, vale também numa experiência anterior de Ambev que eu tive, você conseguia ver muito, mas muito obviamente, que a correlação que existia com causalidade provada entre pessoas, disponibilidade de gente no restaurante, turnover, tempo médio do time e resultado era quase que um para um, assim. E a turma sentia isso, mas ninguém tinha feito a conta de uma forma tão direta. Então, quando você vê essa informação de uma forma tão gritante e todo mundo é racional, é difícil você não se movimentar como área de negócio. Então, a área de negócio se movimentou junto. E, inclusive, é meta do time da área de negócios, vários indicadores de gente, seja disponibilidade, seja turnover e por aí vai. Tem uma questão de mindset também que a gente teve que com trabalhar. certeza. O time de campo de operações, eles também gerenciam um PNL. Então, todo mundo ali tem um PNL para gerenciar. E uma coisa que a gente falou muito lá desde que a gente chegou é que a linha de gente não é uma alavanca do PNL. Só é uma alavanca no top line, Uhum, não em custo. sim, Então você não pode segurar uma vaga em aberto para você melhorar o seu PNL, porque você só tem o teu PNL se você vender, se você vai vender se tem uma equipe. Então teve exatamente. um ajuste de mindset, da gente sair de uma cultura extremamente focada em custo para uma cultura extremamente focada em cliente. E se você consegue mexer nessa cultura, você tem que entender que você tem que colocar as pessoas para atender o cliente, e em segundo lugar você vai buscar uma eficiência, mas não é o primeiro. É o Uhum. segundo. O primeiro você vai para as pessoas, atende o cliente, e aí depois você vai ver como é que você otimiza essa estrutura que está atendendo o cliente da melhor forma possível. Não, e quando você tem uma cultura, você faz essa virada de chave, uma cultura focada no cliente, necessariamente você está olhando para a receita também, né? Porque o Exatamente. atendimento do cliente vai te gerar mais receita, se você está executando os processos da maneira correta. E aí, a partir de uma maior geração de receita, você fala, olha, ok, como é que eu deixo a minha operação mais eficiente, e mais poderosa nesse sentido, né? E aí, sim, você começa a retroalimentar a máquina. Mas para você conseguir fazer isso, eu tenho certeza, né? A gente olha muito aqui na Coru a necessidade do redesenho da área de gente. Como que foi isso? Como é que você conseguiu reorganizar ou organizar a tua área ali para ter esse papel protagonista lá dentro e com essa virada de mindset também, né? Que eu acho que começou dentro da tua área e depois vocês foram fazendo essa transformação cultural dentro da Zamp. Foi eu te diria que foi um movimento planejado. Uhum. Desde o momento que eu cheguei na Zamp, eu cheguei junto com o CEO novo da Uhum. Zamp, com o Pedro, e a gente já tinha na cabeça, a necessidade de reforçar e de criar uma área de gente que fosse protagonista e próxima do negócio. Então ela foi meio que desenhada, não foi redesenhada, ela foi desenhada quase Do que do zero. zero. Como também meu time estava ainda quase que não estava lá, a gente teve que formar o time do zero, trouxe as pessoas que vieram para a equipe, etc. A gente redesenhou a estrutura toda. E o que a gente fez foi seniorizar a estrutura. A gente seniorizou bastante a estrutura de gente. Hoje é uma das mais seniors que a gente tem dentro da Zamp, em termos de tamanho de caixa e de peso. E a gente colocou um peso muito grande na estrutura de negócio. A, a, a Zamp, nesse momento todo, tem um complicador ainda, que até pouco tempo atrás ela era uma marca, era Burger King. Sim, E aí, exatamente. nesse monte de mudança que aconteceu, ela passou a virar uma multimarcas, Sim. onde tem Burger King, tem Popeyes, tem Starbucks, tem Subway, cada um com seus tamanhos e com as suas complexidades, que não são necessariamente as mesmas. E a gente teve que passar a operar a área de gente, tentando entender o que é a nossa House of Brands, que é a Zamp, o que unidade de negócio, onde é que está a tomada de decisão, onde é que está a estrutura, o peso da estrutura, e a gente decidiu colocar o peso da estrutura nas BUs, nas unidades Uhum. de negócio. Então, o meu time, ele cresceu, eu diria que mais do que duplicou nesse meu 1 ano que eu tô lá, o time de gente, mas ele duplicou na estrutura de campo. Eu descentralizei muitos processos que estavam centralizados na House of Brands, recrutamento, treinamento, então eu coloquei estrutura regionalizada no Brasil todo para poder atender as áreas de negócio com um pouco mais de proximidade, porque os problemas são muito regionalizados no Brasil. O problema de recrutamento de Uberaba não é o mesmo problema de Santa Catarina, e não é o mesmo do que a gente tem em Salvador. Então, cada pedaço do país tem uma particularidade muito diferente nesse momento. Então, a gente tem que ter time que está lá próximo, que está com o pulso, e está conseguindo entender, e está fazendo parcerias locais, regionais, para ajudar a gente a fluir muito melhor e estar mais conectado com o que está acontecendo localmente. Então, a gente descentralizou o time,
com uma estrutura muito, muito pesada de business partner que a gente colocou dentro do negócio, seniorizou nossos business partners para que cada uma dessas unidades de negócio tivesse um parceiro de negócio com ela. E eu coordenasse com eles a estratégia da Zamp como um todo, junto com o CEO da Zamp dentro do processo. Tem 2 pontos muito interessantes nisso que você trouxe, Biava, que é o seguinte: o primeiro é, o movimento da área de pessoas que antes passou por um movimento de centralização. E agora, né, está falando muito da descentralização, de estar mais próximo das unidades, estar no campo e tudo mais. E isso conversa muito, né, com o que você falou de estar próximo do cliente. Por quê? Porque o cliente é diferente em cada região do Brasil. Estamos falando de Brasil, né? Um país de dimensões continentais, em que cada região tem sua peculiaridade. Então, quando a gente está falando de Santa Catarina, tem uma peculiaridade no comportamento, na forma de consumo, muitas vezes até no mix, né, de produtos vendidos. Quando a gente está falando de Nordeste, a gente está falando de uma outra realidade. Quando a gente está falando de Sudeste, outra realidade, Centro-Oeste. Então, nessa magnitude, quando você consegue entender o teu cliente e adaptar o negócio, você está mais focado no cliente, você gera mais receita. E aí, quando você faz essa estratégia de expansão do time, de pessoas, né, dos business partners, que estão mais alocados no campo, você está acompanhando o movimento de negócio. E dessas dois processos que você trouxe aqui, me chama muito a atenção, a questão disso também ser um diferencial competitivo dentro da Zamp. Como é que você vê isso? Eu acho que o ponto é exatamente esse, assim, a gente, se quisesse buscar sinergia, eficiência de pessoas e ser mais eficiente em termos de gente, obviamente que você trabalhar centralizado não é o melhor caminho. Sim. Mas se você quer buscar proximidade do cliente, velocidade de decisão, soluções regionalizadas e que sejam mais customizadas com a realidade local, não é por aí o caminho. E a gente não está no movimento hoje na Zamp de busca de sinergia, a gente está no Uhum. movimento de buscar um diferencial competitivo na gestão de pessoas, e a gente entende que isso passa por uma regionalização que vai fazer a gente chegar lá. Então é muito por aí o caminho, assim, a gente não entende que a decisão tomada centralizada necessariamente é melhor do que a decisão tomada de uma forma regionalizada, porque os problemas são diferentes e as pessoas que estão no campo têm muito mais condições de saber o que está acontecendo. Aquela cadeia de decisão, quanto mais você sobe a tomada de decisão e afasta a decisão do problema, maior é a chance dela não chegar até você, ou se ela chegar filtrada e muito atrasada com o tempo já passado. Então a gente não só descentralizou o time, como deu autonomia. Uhum. Então as pessoas que estão contratando regionalmente, elas podem fazer parcerias, autonomia local, numa unidade X, uma unidade Y, uma comunidade Z ou qualquer um polo que exista, não tem necessariamente um pacote fechado que ela tenha que seguir. E se for legal e der para replicar, esse é o papel da área central. Eu Uhum. acho que a gente também tem uma área corporativa, que aí eu acho que a gente, ao mesmo tempo que descentraliza, também centraliza algumas coisas. Porque Uhum. algumas coisas, como por exemplo, teste de ferramentas de AI que a gente está fazendo. Aí é o papel da área corporativa fazer. A gente recebe fornecedores toda semana que tem alguma solução, a gente vê se faz sentido ou não. Vamos pilotar essa aqui, vamos pilotar aquela ali, e se fizer sentido, a gente vai jogar na mão da turma para eles colocarem para rodar depois. Eu acho que tem esse mix, centraliza algumas coisas e descentraliza a execução e a decisão para poder ser um pouco mais regional. Excelente. E porque no varejo, né, tempo é dinheiro. Basicamente é isso, né? Se você demora para tomar a decisão, você está perdendo dinheiro, você está deixando ali de atender e você pode perder mercado também, porque é muito pulsante, né? É uma área, um segmento ali muito pulsante. E aí a minha outra pergunta era justamente sobre isso, né? Vamos voltar agora para a tecnologia, para como que isso, como é que a tecnologia e como é que vocês estão olhando para diferentes ferramentas ou formas de fazer que te ajude a gerar essa governança, mesmo em grande escala, né, mesmo com uma capilarização de time muito grande. Como é que isso tem te apoiado ou quais são as alavancas que vocês estão olhando em relação a isso? Olha, a gente tem testado muita coisa. Algumas já estão em fase de implementação, outras ainda estão em fase de teste, algumas já foram descartadas, mas a gente viu muita coisa legal em admissão. Então, a gente imagina que a gente admite 2.000 pessoas por mês. E é um processo complicado. E nesse processo de admissão, cada dia que demora o processo, você perde um percentual muito grande de pessoas, porque ela aprovada em outro lugar, ela vai fazer outra coisa. Então, quanto mais você encurta esse processo de admissão, maior é a chance de você admitir um número maior de pessoas. Então a gente está a gente está desenvolvendo dentro de casa, com um time nosso de tecnologia, mas um processo todo com uma comunicação via AI, que faz todo o cheque de documentação da pessoa de uma forma muito rápida, valida, já linka com onde ela pode buscar documentos, evita aquela burocracia que existe normalmente
de envio de documentos, encurta bastante o tempo e o processo de admissão e se comunica com o candidato de uma forma muito fluida. Uhum. Essa é uma ferramenta que já está para ser rolloutada. A gente tem visto muita coisa legal também, estamos pilotando em recrutamento. Ferramentas que entram em redes sociais, buscam candidatos, conversam com os candidatos, inclusive por áudio, fazem uma pré-triagem que você vai calibrar junto com a empresa, e aí, se ela achar que faz sentido, ela encaminha para a loja, para o gerente de negócio do restaurante, para ele entrevistar depois e eventualmente aprovar. Tá vendo muita coisa também relacionada a desenvolvimento e learning, que Uhum. você transforma padrões operacionais em vídeos curtos, estilo TikTok, que Exatamente. tem uma alta aderência de retenção de conhecimento e que também pode ser muito mais adequado para a geração atual em termos de como adquirir conhecimento. Enfim, na área de RH tem muita coisa acontecendo nesse sentido. A gente está, acho que o nosso primeiro ano foi um ano de arrumar casa, Uhum. arrumar estrutura, arrumar os processos, fazer o básico bem feito, garantir time na ponta, garantir a liderança preparada. A gente, em paralelo, pilotou muita coisa. Agora, acho que nosso momento é de começar a fazer o diferencial com tecnologia e com outras ferramentas que a gente está vendo. É, falando de learning, né, a gente olha muito isso na coroa ali, a nossa grande concorrência é de atenção, né. É. Então hoje, quando você está falando de desenvolvimento de pessoas, você está falando muito de como é que eu concorro com o TikTok, como é que eu concorro com o Netflix, como é que eu concorro com, streamings, né, basicamente, porque é o que a pessoa no tempo livre dela vai parar para olhar. Como é que ela se engaja em um conteúdo para ela gerar desenvolvimento para ela mesma, em um mercado que tem um giro tão rápido de pessoas, né. Acho que esse é o grande desafio, como é que você consegue fazer com que as pessoas fiquem, se desenvolvam, retenha esse conhecimento ali e que continuem nessa curva engajados, né. E aí a palavra da vez, eu acho que hoje também, é engajamento. Como é que vocês estão olhando essa questão de engajamento dentro da Zamp, em um mercado que a gente está sendo cada vez mais bombardeado de informação, de oportunidade, né. Você abriu a sua fala hoje falando a grande dificuldade de você ter pessoas e ter mão de obra. Como é que você consegue correlacionar esses 2 pontos, Piava? Olha, eu diria que esse aí é um desafio crescente. E para a gente está tentando abordar de uma forma segmentada. O que significa isso? A gente tem a Zamp hoje, que é a gente chama de casa de marcas, House of Brands, que é Uhum. a entidade que gerencia essas 4 empresas que a gente tem embaixo da Zamp, que é a Starbucks, Subway, Popeye e Burger King, e cada uma delas tem um CEO e uma estrutura de marketing, de gente, de finanças, etc, abaixo. Então, a primeira discussão que a gente teve quando a gente chegou, o como que vai ser o negócio da cultura? Cultura, a Zamp já tinha uma cultura, o Burger King tem a dela, a Starbucks, como é que a gente vai trabalhar esse negócio de cultura com 4 marcas que têm identidades separadas e Histórias próprias, diferentes histórias também. diferentes e tudo Aham. mais. E a gente foi num caminho que eu acho que é o caminho correto, que é de que cada marca tem a sua identidade e a sua própria maneira de atuar. Sim. Starbucks tem a sua própria maneira de atuar, que coloca muito o negócio da experiência sendo muito importante, o negócio do relacionamento, o A barista pessoalidade, como né. sendo uma pessoa que está atendendo a pessoa pelo nome. É Então tem uma isso. cultura muito relacionada a isso, que é Incrível. super forte e muito legal. Burger King tem uma cultura muito forte de pessoas, de geração de resultados, de um clima, de trabalho, legal, engajador e é uma cultura própria. Popeyes tem um negócio mais da reverência também, que é muito legal. Então, Subway tem uma coisa mais da saudabilidade, da Uhum. praticidade. Então a gente foi num caminho onde cada uma das BUs estão construindo a sua proposta de valor que melhor se encaixa para engajar e conectar com as pessoas que estão lá dentro. E isso é comunicado de uma forma intensiva, isso traduz em programa de reconhecimento, se traduz na maneira que a gente recruta, se traduz nos processos que acontecem lá dentro, na agenda de treinamento. Então, as pessoas têm que se sentir conectadas com a marca que elas trabalham. E a gente oferece como uma opcionalidade, uma carreira que a pessoa, em algum momento, pode sair de uma marca para outra marca. Então, a gente dá uma opção de carreira para as pessoas em algum momento, mas a conexão dela é com a marca que ela está. E isso tem um fator muito forte no engajamento do time. A pessoa se sentir conectada com a cultura e com a identidade de onde ela está trabalhando.
Isso traduz para o cliente, né. Eu como cliente de todas essas marcas, senti exatamente isso que você descreveu, né. Então Starbucks, muito pessoalidade, você chega lá, se sentir acolhido no ambiente, Burger King, um ambiente super fã, super jovem, né, animado, então é outra, vibe. Starbucks, uma pegada muito mais saudável, então exatamente quando você foi falando e descrevendo, eu fui me Hum. sentindo ali como consumidora, porque é essa tradução, né. Se você não consegue ter esse engajamento na ponta, o cliente não vai acabar não sentindo isso e vai ficar vai se descolar entre o que está na parede e o que está efetivamente acontecendo, né. E aí queria falar falando de o que está acontecendo, dos resultados, né. Como é que vocês estão olhando ali dentro da Zamp, esse plano de próximos passos, de expansão, depois dessa remodulação que vocês fizeram da empresa como um todo, né, especificamente ali a gente falando da área de pessoas como uma área estratégica para poder apoiar esse crescimento, e agora como é que você está olhando esses próximos passos de expansão, depois de fazer essa primeira pernada de arrumar a casa? Olha, falando com relação primeiro à Zamp, depois eu dou um zoom na área de pessoas, foi muito animador pra gente, porque quando a gente chegou, a nossa primeira agenda lá foi uma agenda de crescimento e investimento, não Uhum. foi uma agenda de custo, eficiência, pelo contrário, a gente começou o ano com 500, 600 pessoas no nosso escritório, terminou o ano com 900. Nossa. A gente aumentou o time de campo em basicamente todas as marcas, tanto na área de gente, também na área de manutenção e outras áreas que a gente achou que fosse necessário investir. E a gente fez isso entendendo que traria um retorno, de alguma forma, nos resultados, e Sim. vieram os retornos. Tanto a gente pode ver isso no nível de serviço, que saiu, cresceu mais de 50% nas marcas que a gente atende. A gente pode ver isso no resultado de vendas. Nosso same store sales, ele tem uma curva muito positiva a partir do segundo semestre, e aí vai para um patamar muito, muito, muito legal, de tal forma que muito mais do que diluiu o investimento que foi feito e deixou o resultado da companhia numa situação muito mais positiva do que estava pré esse investimento que a gente fez em gente, processos e sistemas. E na área de gente, é muito interessante também, porque a gente consegue ver alguns resultados que foram muito positivos, como por exemplo, no setor nosso de varejo, a gente tem uma dificuldade grande, como eu falei, de contratação e retenção. Então a gente tem 18 ou 19 mil pessoas, a gente perde por volta de 1.500 pessoas todos os meses Uhum. e tem que contratar mais do que isso. Sim. No nosso primeiro semestre, a gente vinha perdendo mais gente do que contratava, então todos os meses a gente tinha uma dificuldade. Quando a gente colocou esse time nosso no campo, que faz o recrutamento regional, que faz as parcerias de uma forma regional e por aí vai, a gente começou a contratar consistentemente mais gente do que a gente perdia. E aí a gente começou a ter mais gente em loja. E em paralelo a isso, a gente arrumou o nosso processo de onboarding, de treinamento, de chegada, de próprio processo de recrutamento, qual é o perfil que eu vou recrutar, como eu conduzo uma entrevista, onde eu busco as pessoas e por aí vai. Então a gente saiu, hoje a gente tem um indicador muito relevante para a gente lá, é disponibilidade de pessoas. Então eu tenho uma loja que deveria ter 20 pessoas, quantas pessoas tem realmente trabalhando naquela loja, descontando absenteísmo e tudo mais. Hoje a gente opera 10 pontos percentuais acima do que a gente estava operando no ano passado, quando a gente olha os 3 primeiros meses do ano. Isso faz uma baita diferença. Então, nosso primeiro trimestre agora, de novo, o resultado do negócio está também desproporcionalmente melhor do que foi do primeiro trimestre do ano passado, porque ele anda junto com o resultado de gente, anda junto com o resultado das pessoas que a gente colocou, com a quantidade de pessoas que estão operando na loja, e por aí vai. Então a gente está muito feliz, assim, o conselho, o management da companhia está muito confiante que o investimento que a gente fez em gente, não só na área de gente, mas também em gente como um todo na companhia, está mais do que se pagando com os resultados que estão aparecendo aí. Isso ainda é uma dificuldade, né, no mercado de como é que você consegue comprovar esse resultado e comprovar, esse investimento na área de gente para poder gerar, a última linha, né, gerar ali dentro do PNL o resultado positivo. Da tua na tua ótica ali, na tua forma de pensar, como é que você consegue, olhar e justificar esse investimento, né? Em outras realidades de empresa, a gente acompanha muito, né? Ainda temos, RHs e tudo que, tem dificuldade de trazer isso e aportar, e mostrar como esse investimento vai virar, na verdade, depois um resultado. Como é que você olharia para isso e traria algumas dicas, né, algumas, conselhos ou formas de pensar mais estratégicas para conseguir começar o RH a pilotar um pouco mais essa discussão? Eu acho que passa muito por uma mudança cultural. Algumas empresas eu acho que têm uma cultura
que, por mais que eles vocalizem ou verbalizem, que acima do cliente está o PNL. Sim, E aí é difícil essa conversa, porque se exato, acima do cliente está o PNL, você vai gerenciar Excel, você vai gerenciar planilha. E quando exatamente. você gerencia planilha, você vai querer buscar as eficiências em cada linha da planilha. Quando você gerencia pensando no cliente, porque não existe PNL se não existir cliente. Então, se você está olhando para o cliente, está tomando as decisões pensando no cliente, fica muito mais fácil você conversar sobre, obviamente, investimentos que sejam críveis e façam sentido para a realidade de cada negócio. Então eu acho que sem essa mudança cultural, eu começaria por aí. Um ajuste de cultura concreto, genuíno, onde o conselho, o management tem que estar todo mundo muito alinhado com esse novo pensamento e ter métricas também para acompanhar. Porque se a gente tivesse feito esse investimento, os resultados não tivessem vindo, eu não sei se a gente estaria continuando no mesmo lugar. Óbvio que tem um tempo de frio na barriga, que você tem que esperar, não é no mesmo momento que você faz aqui, acontece Exatamente. ali. Então tem um trabalho de maturação, que tem que ter paciência, mas você tem que estar muito comprado junto com o CEO, junto com o conselho da companhia e acompanhar as métricas para ver como é que essas coisas ao longo do tempo evoluem e, via de regra, tendem a evoluir numa direção positiva. Lá a gente acompanha uma coisa que eu acho muito legal também, que não é o número absoluto das despesas que a gente faz com pessoas. Ele é sempre um percentual do que eu tenho de receita. Uhum, Então, se você acredita que aquele investimento vai trazer uma receita, tudo bem, você vai ter lá um percentual do que você está investindo versus aquela receita. Se a receita não vier, esse percentual vai subir muito, você vai acender uma luz. sim. Mas se em algum momento a receita começa a subir na mesma proporção, você consegue caminhar no sentido do que você está. A linha é muito mais a direção no sentido do cliente, da geração de receita e do crescimento da empresa, e não no aperto de parafuso que no final, em algumas situações, pode não ser a melhor decisão. É, e tem uma coisa que é você olhar o indicador, né? Você como engenheiro ali e sempre pilotando áreas de pessoas, mas muito áreas de pessoas olhando para o negócio, acho que isso é muito natural teu, né? Mas às vezes não é tão natural quando a gente olha em outras realidades ali da área de RH, da área de pessoas, né? Não tem esse costume tão grande. Como criar essa cultura de olhar para indicador, né? Os primeiros indicadores e correlacionar muito isso ao negócio, porque eu acho que esse é um grande desafio que a área de RH ainda tem e que está sendo, né, convocada novamente a poder ser mais atuante, a participar mais do negócio. Mas antes de participar do negócio, precisa estar olhando o indicador do negócio, né. É, eu acho fundamental isso. Na minha experiência, eu passei quase que metade da minha carreira na área de negócios. Uhum, E em algum momento eu fui para a área de pessoas, depois voltei para o negócio. Então, e eu sempre tive uma sensação, de que grande parte das pessoas da área de gente se fecham muito nos produtos de gente e muito pouco para o impacto que aquele produto deveria gerar na ponta de onde ele está sendo executado. E se apaixonam pelo produto, e não uhum. pelo resultado que aquele produto deveria gerar para o negócio. Então, sempre quando eu migrei nessas minhas transições de carreira da área de negócio para área de pessoas, para negócio, para pessoas, eu sempre tentava ser muito crítico assim com o que estava sendo executado, se aquilo de fato fazia alguma diferença para o negócio, era um processo teórico que alguém falou e a gente vai na inércia e vai perpetuando aquilo, gerando complexidade, perdendo foco e por aí vai. Então, acho que tem um trabalho da área de gente de se desapegar um pouco. Sim, Acho que tem muita coisa que a gente faz por fazer, porque está escrito em algum livro, porque parece que é bacana, porque é um processo que todo mundo falou que tem que existir, mas tem que existir por quê? Tá ajudando, não tá? É todo nível que tem que ter, é só algum nível, dá para simplificar, não dá? Então eu sempre fui um cara que tentou simplificar as coisas, de fazer o essencial, tirar o que não é essencial da frente e focar no que realmente é o que dá resultado. E segundo, colocar números, assim, eu acho que também a área de gente tem uma certa tendência a fazer muitas narrativas uhum. que não param de pé quando você vai ver as informações. E aí você vai fazer uma reunião e a pessoa: "Não, o motivo é esse, aquele". Eu falei: "Ah, eu sei que você está bem intencionado e não deve estar mentindo, mas vamos ver se o número está confirmando o que É, você está me dizendo? Vamos testar essa hipótese sua?". E muitas vezes a hipótese não é confirmada. Então eu acho que a área de gente tem que sempre se desafiar um pouco, se a percepção que ela está tendo do problema conversa com as informações que estão aí. É só você parar, fazer conta, olhar, pedir para alguém analisar, que dá para você saber. E se o número está lá, acabou, não tem como você contestar. Então eu acho que a área de pessoas tem que ter um pouco desses 2 negócios, assim, de criticar o que ela faz para saber se está gerando impacto real para o negócio, ou ela está fazendo porque alguém falou e está perpetuando e está lá, e de usar mais informações para corroborar percepções e hipóteses que eventualmente possam ser confirmadas ou desmentidas pelo número.
É, a gente teve um caso muito legal, né, de um cliente super parceiro nosso ali, e que ele falou que teve uma mudança de chave muito importante na realidade dele, quando ele começou a cruzar o quantitativo com o qualitativo. Qualitativo são essas narrativas, que são super importantes, né, porque elas trazem ali o calor do negócio, elas contam as histórias das pessoas, mas o quantitativo era fundamental para ele conseguir dar próximos passos. E aí o que que ele fez? Ele tinha vários programas de desenvolvimento lá, e que as pessoas desenvolviam mini projetos. E ele nunca tinha mensurado o resultado desses mini projetos que eram desenvolvidos, era mais do mesmo ali. Quando ele parou para poder mensurar o quanto que esses mini projetos estavam trazendo de resultado para o negócio, era assim, gigante, gigante. E a partir disso, dessa comprovação ali, quando ele trouxe isso para o board, ele conseguiu aprovar o dobro de orçamento para o ano seguinte, para a área de pessoas. E era algo que nunca tinha sido feito. Nunca tinha sido feito. E ele cruzou as narrativas, porque antes era tudo baseado em narrativa, e era aquela sensação meio que de: ah, legal, legal o projeto, toca aí, mas com a verba pequenininha. Quando conseguiu atrelar o quantitativo, e não é fácil, não é óbvio fazer isso, ele conseguiu o dobro de orçamento para o ano seguinte, porque ele falou: "Não, ok, a gente precisa expandir aqui e precisa ser algo em que todo mundo vai se engajar". E o CEO da empresa mandou um e-mail falando: "Eu quero que todo mundo rode esse programa aqui". E criou outra dimensão, a área de pessoas, né. Então olhando muito para essa questão de como é que você cruza, né, o quantitativo e o qualitativo. Como é que você consegue executar esse tipo de provocação com o teu time espalhado no Brasil inteiro? Não é fácil. Primeiro não é fácil, mas eu acho que a gente também tem que tomar ao mesmo tempo que eu falei tudo que eu falei eu continuo confirmando, qualitativo, quantitativo é importante, os dados, eu também acho que a gente não pode virar refém só dos números. Sim. Eu acho que é uma área de gente, obviamente, tem que ser uma área conectada com as pessoas, que interagem, que tem a percepção do que está acontecendo, e isso é muito importante, isso é fundamental para a área de gente. Não quero uma área robótica, uma área fria, isolada, que trabalha com algoritmos. Acho que é uma Uhum. área que tem que estar essa essência nunca vai sair Nunca. da área de pessoas, de estar ouvindo, estar conectando, estar falando com as pessoas e tudo mais. Agora, para o time nosso de campo, eu acho que o que ajuda quando você ganha uma escala muito grande são processos. É muito difícil você ter uma escala grande como a gente tem, que está praticamente presente em todas as grandes cidades do Brasil, nas médias cidades do Brasil, com várias lojas, com várias pessoas, com um time muito grande, você funcionar com atuações pontuais. Então você tem que ter processo desenhado, rotina desenhada, a pessoa tem que saber o que é esperado dela, tem que saber como ela vai ser avaliada, tem que saber o que ela tem que cumprir dentro da rotina dela, e dentro desse processo você tem que amarrar um pouco do que você acredita para acontecer e ter o perfil correto de gente. Mas eu acho que processo é fundamental quando você fala em capilaridade. Não adianta você Sim. ter um time solto também, que cada um faz do seu jeito e fica meio que um herói atrás de outro, sem um pouco de desenho e escalabilidade. Você não ganha essa escalabilidade se você não tiver processo desenhado para isso funcionar. Perfeito. Biavá, a gente está se encaminhando aqui para o final, né, do nosso bate-papo, mas eu não posso, deixar passar aqui, como que você, né, se você pudesse agora dar uma dica ou dar uma referência para as áreas de RH que estão escutando a gente aqui e que querem fazer essa transformação, para pegar esse diferencial competitivo que você trouxe bastante aqui na tua fala, o que que você falaria, né? Por onde começar? Olha, eu vou tentar falar como a gente fez e se for o contexto das demais empresas, talvez tenha alguma pode ser de alguma valia. Mas eu acho que no caso da Zamp, a gente separou em 3 etapas o nosso processo, do primeiro ano, quando a gente quis entrar no negócio, participar e querer ganhar um papel relevante. O primeiro processo era um processo de alinhamento de cultura da companhia, da alta liderança em cima de um plano. Então a gente fechou um plano estratégico, a gente desenhou quais eram os valores da nossa cultura, e a gente desenhou rituais que iam concretizar aquela cultura ao longo do tempo, e a gente foi religioso na execução daquilo para que aquilo tivesse enraizado no time. Tem muita gente nova na Zamp, então era Sim, importante que a gente fosse repetitivo, tanto na estratégia quanto nos valores da cultura, para a turma se refletir e se enxergar em cima daquilo. A segunda etapa foi a gente construir os processos corporativos que iriam suportar a nossa estrutura de campo. Então a gente construiu os EVPs, a gente construiu programas de atração, programas de desenvolvimento, as ferramentas que geram as informações que a gente precisa para tomar decisão. sim. A gente construiu os toolkits de processo que passaram a ser desenvolvidos pelo campo. Aham, E o terceiro pedaço da estratégia foi fortalecer a estrutura de campo. aham.
e colocar os processos para rodar no campo, que é onde a gente trouxe uma consultoria durante 6 meses, onde ela ajudou a gente a desenhar e escrever, e ajudou a implementação de todos esses processos que a gente desenhou, de quando uma pessoa chega na de toda a jornada do funcionário, desde a contratação até o onboarding, até o momento que ela chega, a remuneração, o processo de reconhecimento e por aí vai. Então, quando você faz tudo isso amarrado e você faz isso em consonância com o negócio, seja o CEO da Zamp ou sejam as unidades de negócio, você está construindo uma solução para ele, junto com eles. Junto com eles, Então, a exato. implementação disso fica central no negócio. E durante esse processo, as informações vão aparecendo, as correlações vão surgindo e fica muito claro quando você vai implementando e o resultado vai melhorando, quando você vai colocando para dentro e o resultado não só de gente, mas de negócio melhora junto. Então, a área passa a ser uma alavanca do negócio, não uma área que fica suportando e recebendo demanda. E aí acho que é onde está a mudança de chave fundamental. Mas eu acho que cultura é o passo número um. Se você não ajusta a cultura da companhia Isso. para isso, você não consegue ter sustentabilidade e vira uma coisa que não tem muito chão. É isso, é atrelar a cultura ao negócio. Miava, quero te agradecer muito a tua presença aqui, a participação, essa aula que você deu de transformação, de como é que você pilota um negócio que já é enorme e consegue de fato impactar, trazer resultado na última linha, e esse papel tão importante e tão decisivo que a área de pessoas tem, né? Como protagonista, como puxador de cultura, como puxador de alavanca e de receita, né? Então quero te agradecer muito. De novo, né, a participação aqui com a gente. Se você quiser aí também fazer um pouco do fechamento, né, falar um pouquinho ali, pra gente algumas últimas palavras. Não, eu agradeço o convite, acho muito legal a iniciativa de vocês de trazer as pessoas para falarem, trazerem exemplos. Eu mesmo vou assistir para ver o que eu consigo extrair. Parabéns para a Coru, parabéns para você, o Daniel, o que vocês estão construindo, que acho que está fazendo uma diferença muito legal para a área de pessoas aqui no Brasil. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do Vozes Coro, em parceria com a Flash Benefícios, e aqui é nosso ambiente, de fato, de ter conversas que moldam o futuro. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Obrigada.